Senhora do Destino é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 28 de junho de 2004 a 11 de março de 2005, em 221 capítulos. Substituiu Celebridade e foi substituída por América, sendo a 65ª novela das 8 a ser transmitida pela emissora. Teve a autoria de Aguinaldo Silva, com a colaboração de Felipe Miguel, Glória Barreto, Maria Elisa Berredo e Nelson Nadotti, contou com a direção de Luciano Sabino, Marco Rodrigo, Ari Kozlov e Cláudio Buekel. As direções geral e de núcleo foram de Wolf Maia. Contou com a participação de Suzana Vieira, Renata Sorra, Carolina Dickmann, José Wilker, José Maier, Eduardo Moscovis, Letícia Spiller e Leandra Leal. Em 2020, foi eleita pelo jornal espanhol 20 Minutos como a 9ª melhor telenovela brasileira de todos os tempos. Maria do Carmo, Suzana Vieira, é uma mulher batalhadora e que cria 5 filhos: Leandro, Ramon Mota, Plínio, Cássio Ramos, Reginaldo, Miguel Rômulo, Viriato, Marcelo Max, e a recém-nascida Maria Lindalva, mais conhecida como Lindalva. Com uma falsa promessa de reencontrar o seu marido, Josivaldo Manuel Candeias, Maria do Carmo se muda da cidade de Belém de São Francisco, interior de Pernambuco, para o Rio de Janeiro. Ao chegar ao Rio de Janeiro, depois de uma longa viagem enfrentando vários problemas, do Carmo se depara com um confronto entre policiais e manifestantes por conta da aprovação do Ato Institucional N graus 5. Visando se proteger após o seu filho Reginaldo ser atingido por uma pedra, Maria e seus filhos se escondem numa casa abandonada. Dentro da casa também se encontra Nazaré, Adriana Esteves, que utiliza o nome falso de Lourdes e veste uma fantasia de enfermeira. Nazaré na verdade é uma prostituta e reside no bordel de Madame Berthe, Tônia Carreiro, uma famosa cafetina da Cidade Maravilhosa. Buscando uma oportunidade perfeita de forçar um casamento com José Carlos Tedesco, Tarcísio Filho, que na época era um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, e mudar de vida, Nazaré finge uma gravidez e para isso, se oferece para ajudar Maria do Carmo e rouba Lindalva das mãos de Leandro, enquanto esta leva Reginaldo ao hospital para fazer curativo. Nazaré apresenta Lindalva como Isabel para José Carlos e finge um parto na frente de Madame Berthe, que detalha o caso em seu diário ao presenciar tudo, junto com Digenane, Luciele de Camargo, colega de Nazaré. Desesperada, Maria do Carmo enfrenta os policiais e é levada presa ao presídio de Ilha das Flores junto com os manifestantes. De lá, ela conhece Dirceu de Castro, Gabriel Braga Nunes, o jornalista do Diário de Notícias. O periódico pertence a Josefa, Marília Gabriela, popularmente conhecida como Dona Josefa e que teve seu empreendimento fechado pelos militares após várias matérias negativas contra a ditadura militar. Dirceu é preso por enfrentar os censores e vendo que Maria do Carmo é inocente, decide ajudá-la e ela é solta. O caminho de Maria do Carmo é cruzado também por Giovanni Improta, José Wilker, um famoso bicheiro, que também foi levado preso após o esquema ilegal ser descoberto. Do Carmo é largada em um terreno baldio pelos militares e é resgatada por Sebastião, Luiz Carlos Vasconcelos, seu irmão mais velho. Sebastião é o motorista de Dona Josefa e possui uma grande devoção por ela. No entanto, ficou de buscar a irmã no terminal após receber uma ordem de abrigar os funcionários do Diário de Notícias na mansão de Josefa, que deixa o Brasil após ser exilada. Após descobrir que foi enganada por Josivaldo, Maria do Carmo decide mudar de vida e promete lutar dia e noite até reencontrar Lindalva.
25 anos depois, Maria do Carmo, Susana Vieira, se torna uma mulher forte e bem-sucedida, agora empreendedora e dona de sua loja de material de construções que leva o seu nome. Ela agora namora com Dirceu de Castro, José Maier, e convive com a governanta Clementina, Miriam Pires, e a cozinheira Cícera, Stella Freitas. Seus filhos agora estão bem encaminhados, cada um com sua profissão, exceto Plínio, dado Dolabella, que se torna mulherengo e dependente da mãe, sendo o único filho que não estudou, mas agora passa a enfrentar algumas tempestades, sendo elas, a crise do casamento de Leandro, Leonardo Vieira, e Marinalva, Tânia Calil, mais conhecida como Nalva, a paternidade de Plínio, que acaba afetando seu casamento com Angélica, Carol Castro, a agregada dos Ferreira da Silva e os embates com Reginaldo. Eduardo Moscovis, por não concordar com a posição do filho mais velho na política e a devoção deste pelo pai, José de Abreu. Buscando crescer na política, Reginaldo tem um relacionamento de fachada com Leila, Maria Luísa Mendonça, e cansado dos problemas da esposa, ele atrai com Viviane, Letícia Spiller, sua assessora parlamentar e após um flagra, com a ajuda de Venâncio, André Gonçalves, Leila morre. Temendo um escândalo, Reginaldo convence Venâncio a assumir o crime, para desgosto de Sebastião, Nelson Xavier, que corta o relacionamento com o filho, mas se reconcilia com este após um acidente grave e o próprio filho decide contar toda a verdade ao pai, fazendo com que Sebastião vire o novo opositor de Reginaldo. Reginaldo e Viviane se casam e com isso, tramam vários planos contra Maria do Carmo para manter a mãe afastada de tudo, sabendo da sua influência perante aos eleitores. Um desses planos incluiu o término de seu namoro com Dirceu, após Maria do Carmo confundir Aretusa, Silvia Salgado, empregada do jornalista, com uma amante, despertando os ciúmes da nordestina pelo fato desta não possuir as características de uma doméstica tradicional. Além disso, Dirceu também passa a ter ciúmes de do Carmo pela sua amizade com Giovanni, acreditando que ela o trocou. Enquanto isso, Nazaré, Renata Sorra, agora se torna dona de casa, morando em uma residência simples no bairro Peixoto. No entanto, a casa onde vive com o seu marido, José Carlos, Tarcísio Meira, a enteada Maria Cláudia, Leandra Leal, e a filha Isabel, Carolina Dickmann, que na verdade é Lindalva, a filha roubada de Maria de Carmo, foi hipotecada por conta de inúmeras dívidas atrasadas. Após assistir à reportagem de Maria do Carmo, que denuncia o desaparecimento de Lindalva, expondo a foto de Nazaré Tedesco ainda jovem, José Carlos descobre que foi enganado e após ameaçar denunciar Nazaré, ela o empurra da escada e em seguida, joga fora todos os seus comprimidos e este sofre um infarto fulminante. Ficando sem dinheiro, Nazaré dá início a uma vida de golpes, que inclui extorquir Maria do Carmo em troca de informações sobre Lindalva. Nazaré é conhecida pelos seus momentos cômicos, além de apelidos dados aos seus inimigos, sendo eles Anta Nordestina, Maria do Carmo, Pitbull Fêmea e Songamonga, ambos para Cláudia, Pedreiro, Josivaldo, que no caso vira o seu amante, Flagelados e Flageladinhos, para os filhos de Maria do Carmo. O cerco contra Nazaré começa a se fechar quando elementos do seu passado passam a vir à tona. Um deles é de Genane, Elisângela, a sua colega na época da prostituição, que retorna com o objetivo de chantagear Nazaré para que não revele o seu verdadeiro segredo. Ela passa a tratar a megera como Nazinha e Nazarete. Durante uma briga com Nazaré, Digenane se desequilibra, cai escada abaixo e morre.
Para evitar que seja apontada como a principal suspeita, Nazaré adultera as provas contra a sua inimiga e chega inclusive a se passar pela mesma para sacar dinheiro. Outro elemento é o relacionamento de Isabel e Edgar Danstubach, que ao saber da origem do cozinheiro, fica contra o namoro, contando várias mentiras sobre o chefe de cozinha. Mas a maior pedra no seu sapato é Cláudia, que após descobrir o maior segredo de sua madrasta, se junta a Dirceu, Maria do Carmo e Leandro, que vira o seu namorado no andar da história e tem como missão revelar toda a verdade para Isabel e reaproximá-la de sua verdadeira mãe, além de vingar a morte de seus pais. Entre os núcleos paralelos, 6 deles se destacam ao longo da história. O primeiro é a comunidade da Pedra Lascada, onde vivem os moradores menos favorecidos e que são ajudados por Maria do Carmo. Na comunidade vive Rita, Adriana Lessa, uma batalhadora dona de casa, que possui um talento como cabeleireira, passando a virar sócia de um salão de beleza com a ajuda de do Carmo. Ela é mãe de Lady Diane, Jéssica Sodré, uma menina rebelde e que namora o bad boy Shaolin, Leonardo Migiorin, cujo nome verdadeiro é Políbio. Ele é filho de Aurélia, Cristina Mullins, e neto de Clementina. O relacionamento entre os dois começa a ficar complicado quando Diane engravida de Shaolin e é abandonada por este. Buscando fazer ciúmes no ex, Diane se envolve com Bruno, Tadeu Matos, o filho de Reginaldo e acaba engravidando dele também, mas ao contrário da primeira gestação, ela sofre um aborto espontâneo. O outro filho de Rita é Michael Jackson, Eigelsteb, que é trabalhador e estudante. Rita é casada com cigano, Rony Marruda, um traficante de drogas, que muitas vezes agride a própria esposa por não aceitar a vida que vive e também por esta se envolver com Constantino, Nuno Melo, o taxista de Vila São Miguel. Moram na comunidade, além de Rita e sua família, a doméstica Jandira, Cristina Galvão, que é casada com Merival, Xando Graça, o maior cabo eleitoral de Reginaldo, passando a denominá-lo como Naldo de Vila São Miguel, e Fausta, Guida Viana, a faxineira dos Tedesco, que vive em pé de guerra com Nazaré, a chamando de Dona Jacaré. O segundo é a família Improta. Giovanni, agora um homem honesto, vira empreendedor e convive com a loira burra Daniele, Ludmila Dayer, sua namorada, anos mais nova, e que o chama de paizinho, enquanto ele a chama de ninfa bebê. Giovanni não esconde sua paixão por Maria do Carmo e vive tentando conquistá-la de todas as formas. Além disso, ele possui 2 filhos, João Manuel, Heitor Martinez, que segue todos os passos do pai, e Jennifer, Bárbara Borges, uma estudante de fisioterapia. Jennifer se relaciona com Eleonora, Mila Christie, e após se descobrir apaixonada por esta, começa a lidar com este sentimento, enfrentando vários preconceitos, principalmente de João Manuel, que não acredita que 2 mulheres possam viver uma relação amorosa. João Manuel se relaciona com Regininha, Maria Maia, a irmã de Eleonora, chegando inclusive a convencê-la a se tornar rainha da bateria, para a reprovação de Sebastião. Giovanni também vive com Flaviana, Euna Magalhães, a sua ex-sogra, protagonizando divertidos embates. No entanto, ela possui uma mágoa de Giovanni, pois acredita que ele foi o principal responsável pelo suicídio de sua filha. Jeová, como é popularmente conhecido, também possui um negócio sujo, comandado pelo fiel escudeiro Madruga, André Matos, e sua gangue, onde realizam o trabalho da polícia. Giovanni é famoso pelos bordões fenomenal, o tempo ruga que a Sapucaí é grande, vou me empirulitar-se, aqui se faz, aqui se paga, se precisar, é só chamar e as suas maiores características são os ternos coloridos, a gravata borboleta e os erros de português.
O terceiro são os Barões de Bom Sucesso. Laura, Glória Menezes, e Pedro, Raul Cortez, agora não conseguem ostentar a vida de luxo que levavam antes, sempre pedindo dinheiro emprestado para Leonardo, Wolf Maia, o filho adotivo de Pedro, para o horror deste que vive comprando discussões com o seu pai devido ao caríssimo padrão de vida. Para não incomodar o filho, Pedro decide arranjar um emprego e trabalha temporariamente como assessor de Thomas Jefferson, Mário Frias, o deputado federal, onde acaba se demitindo em seguida por não ter função. Ele acaba sendo contratado logo depois como personal stylist de Giovanni Improta. Além disso, ao decorrer da novela, Laura passa a sofrer com os lapsos de memória, que são causados pelo Alzheimer. Os barões convivem com Jurema, Catarina Abdala, a governanta de casa e Sebastião, o motorista particular, que cumpre o favor de Josefa. Sebastião agora é casado com Janice, Mara Manzan, e tem como filhos, o inocente e trabalhador Venâncio, a esforçada médica Eleonora e a fogosa Regina, que é conhecida como Regininha. Sebastião recebe de herança de Josefa, o Galaxy que usava para trabalhar, despertando os ciúmes de Janice. Dentro do Galaxy, encontra-se o quadro Banhistas, do pintor Francis Cezanne, deixado por Josefa como uma herança pelos anos de trabalho e que vale uma fortuna. A existência do quadro dá início a uma longa batalha judicial com Guilhermina, Marília Gabriela, a filha de Josefa, que acredita que Sebastião roubou a pintura. A prova da inocência de Sebastião é uma carta escrita por Josefa, que foi escondida por Janice num pote de feijão após uma crise de ciúmes. O quarto núcleo é o de Maria Eduarda, Débora Falabella, também apelidada de Duda. Ela é filha de Leonardo, um empresário boçal e poderoso, e Gisela, Ângela Vieira, uma socialite fútil, famosa pelo bordão que situação, e que possui como grande confidente o mordomo Alfred, Ítalo Rossi, que na verdade é o pai biológico de Leonardo e possui um segredo sobre a sua origem. Ela é neta adotiva de Pedro e na escala de sucessão, seria a nova baronesa de Bom Sucesso. Duda se envolve com Viriato, Marcelo Antony, após ser salva por este durante um assalto. O relacionamento é reprovado por Leonardo e Gisela, já que Viriato possui uma origem humilde e buscando manter o status social, eles tentam unir Maria Eduarda com Thomas Jefferson, que é perdidamente apaixonado por Duda. As armações dos três para separar o casal são marcados por planos infalíveis que muitas vezes dão errado. O quinto núcleo é o do bairro Peixoto. Além de Nazaré, Cláudia e Isabel, também convivem no bairro a fofoqueira Shirley, Malu Vale, que é a melhor amiga do boêmio seu Jaque, Flávio Migliaccio, que luta para ter o seu salário de aposentado corrigido após um erro na revisão do INSS. Seu Jaque apaixona-se perdidamente por Digenane, a quem chama de Morena, e sofre muito após sua morte, passando a ter alucinações com ela. O aposentado é pai de Alberto, Tiago Fragoso, um rapaz simples que é apaixonado por Isabel, sua namorada de infância, e sofre quando ela termina o relacionamento dos dois, rejeitando o amor platônico que Cláudia sente por ele. Após não conseguir sorte no amor, Alberto acaba envolvendo-se com Shirley, o que não é bem visto por Jaque, já que ela é uma mulher bem mais velha. O sexto e último núcleo paralelo em destaque é o G.RES Unidos de Vila São Miguel, que é presidido por Giovanni Improta e seu filho, João Manuel.
Ele é composto por Ubiraci, Luiz Henrique Nogueira, o carnavalesco da escola, que tem como namorado Turcão, Marco Vilela, o faz-tudo da agremiação, sendo o segundo casal homossexual da novela, além de ser o melhor amigo de Nalva, a qual considera como estrela, e Crescilda, Gutcha, a gerente de vendas da loja de Maria do Carmo. Ela é lançada por Ubiraci como cantora, fazendo pequenos shows, até se tornar puxadora de samba da escola. O destaque do núcleo é a disputa pelo cobiçado cargo de rainha da bateria, tendo como concorrentes Nalva, Regininha e Daniele. Elenco: Suzana Vieira, Maria do Carmo Ferreira da Silva, do Carmo. Renata Sorra, Maria de Nazaré Esteves Tedesco, Nazaré, Lourdes. Carolina Dickmann Isabel Esteves Tedesco Lindalva Ferreira da Silva. Maria do Carmo Ferreira da Silva, jovem. José Maier Dirceu de Castro. José Wilker Giovanni Improta, Jeová. Eduardo Moscovis Deputado Reginaldo Ferreira da Silva, Naldo. Letícia Spiller Viviane Fontes Ferreira da Silva, Vivian Peron. Leandra Leal Maria Cláudia Tedesco, Claudinha. Leonardo Vieira Leandro Ferreira da Silva. Marcelo Antony Viriato Ferreira da Silva. Débora Falabella Maria Eduarda Correia de Andrade e Couto, Duda. Danstuba Edgar Legrande. José de Abreu Josivaldo Ferreira da Silva. Dado Dolabella Plínio Ferreira da Silva. Carol Castro Angélica Ramos. Wolf Maia Leonardo Correia de Andrade e Couto. Ângela Vieira Gisela Correia de Andrade e Couto. Raul Cortez Pedro Correia de Andrade e Couto, Barão de Bom Sucesso. Glória Menezes Laura Correia de Andrade e Couto, Baronesa de Bom Sucesso. Marília Gabriela Josefa de Medeiros Duarte Pinto. Maria Guilhermina de Medeiros Duarte Pinto Lafevra. Nelson Xavier Sebastião Ferreira da Silva. Mara Manzanjanice Ferreira da Silva. Tiago Fragoso Alberto Pedreira. Malu Vale Shirley. Flávio Migliácio Jaque Pedreira. Mila Cristi Eleonora Ferreira da Silva, Léo. Bárbara Borges Jennifer Improta. Heitor Martinez João Manuel Improta. Maria Maia Regina Ferreira da Silva, Regininha. André Gonçalves Venâncio Ferreira da Silva. Ludmila Daer Daniele Meira, Ninfa Bebê. Tânia Calil Marinalva Ferreira da Silva, Nalva. Mário Frias Deputado Thomas Jefferson Bezerra de Souza. Ioná Magalhães Flaviana Mendonça. Adriana Lessa Rita de Cássia das Neves. Nuno Melo Constantino Pires. Rony Marruda Gilson das Neves, Cigano. Leonardo Migiorim Políbio Vieira dos Santos, Shaolin. Jéssica Sodré Lede Daiane das Neves. Eigal Stebe Michael Jackson das Neves. Marcela Barroso Bianca Ferreira da Silva. Tadeu Matos Bruno Ferreira da Silva. Helena Ranaldi Yara Steiner. Stella Freitas Cícera Vieira. Cristina Mullins Aurélia Vieira dos Santos. Ítalo Rossi Alfred Bescarville. André Matos Vanderlei Carlos Madruga, Madruga. Silvia Salgado Aretusa Brandão. Reinaldo Gonzaga Rodolfo Macedo. Gutcha Crescilda Duarte. Luiz Henrique Nogueira Ubiraci de Freitas, Bira. Guida Viana Fausta. Cristina Galvão Jandira. Xando Graça Merival. Catarina Abdala Jurema. Leonardo Carvalho Gato. Guilherme Duarte Jacaré. Daniel Zubrinski Napa. Derlan Henriques Lolo. Juliana Diniz Larissa. Roberto Lopes Delegado Paredes. Naura Schneider Elisa. Eduardo Fraga Ubaldo.
Eliseu Lage Elias. Marco Vilela Turcão da Rocha Miranda. Isabela Lobato Ariela. Fábio Mantes Adilson, Scarface. Carlos Vieira Moura. Felipe Cardoso Pérez. Joana Lener Martinha. Leandro Ribeiro Zequinha. Participações especiais. Adriana Esteves Nazaré Barra Lourdes, jovem. Miriam Pires Clementina Vieira dos Santos. Elisângela de Genane Pereira. Edileuza Pereira. Tarcísio Meira José Carlos Tedesco, Zé Carlos. Felipe Camargo Doutor Edmundo Cantareira. Maria Luísa Mendonça Leila Ferreira da Silva. Roberto Bontempo José Gilmar de Souza, Gilmar. Tônia Carreiro Madame Berta Legrande. Lima Duarte Senador Vitório Viana. Vera Fischer Vera Barroso Robinson, Mistress Robinson. Jonas Bloch Inspetor Bogel. Werner Schunemann Comandante Saraiva. Rogério Frois General Bandeira. Paulo José Doutor Arthur Fonseca. Flávio Galvão Doutor Jorge Maciel. Cláudio Correia e Castro Doutor Afonso. Ana Rosa Belmira Ramos. Bianca Comparato Helen. Paulo Reis Detetive Firmino. Neuza Amaral Madame Mena. Ivan Cândido Detetive Valeriano. Alexandre Zactia Pezão. Marcelo Escorel Cícero. Mabel Tube Fatinha. Marcelo Melo Eberaldo. Márcio Melo Ebanizar. Hamilton Ricardo Valdir. André Vale Florisvaldo. Rodrigo Hilbert Randi. Emiliano Queiroz Padre Leovegildo. José Afonso Seu Matusalém Pimentel. Ilvanino Severina Pimentel, Dona Biaela. Jaqueline Laurence Evangelina. Beatriz Liraide. Zé Carlos Machado Luiz Fernando. Alexandre Moreno Ceboso. Sura Berditchevski Glória. Monadilece Leni Gouveia. Maria Gladys Dona Mimi. José Carlos Sanches Hélio. Jaime Periar Doutor Marcos. Delano Avelar Paulo Henrique. Luiz Magnelli Vital. Tarissa Amaio Marlene. Telmo Fernandes Seu Pereira. Oran Figueiredo Gavião. Araci Cardoso Jocasta. Alexandre Barilari Doutor Fábio. Tamara Tasman Madame Mirtes. Vivian Veio Marcela. Tatiane Goulart Alessandra Barra Suposta Lindalva. Marcos Breda Giacometti. Nildo Parente Doutor Guilherme. Thelma Reston Dona Jacira. Tião Dávila Aníbal. Carlos Bonou Márcio. José Augusto Branco Médico de Isabel. Malu Gali Enfermeira, cúmplice de Nazaré. Daniel Boaventura Apresentador do Disque Denúncia. João Signorelli Sequestrador de Duda. Paulo César Grande Decorador. Chaguinha Porteiro. Marcelo Várzea Gerente do Hotel. Elcio Romar Gerente do Motel. Ana Paula Botelho Recepcionista do Motel. Sérgio Lourosa Taxista. Miguel Neider Carcereiro. Lucy Mafra Vizinha de Rita. Deidre Lois Jordan Rainha Elizabeth II. Charles Miara Tenório Cavalcanti. Tarcísio Filho Zé Carlos, jovem. Gabriel Braga Nunes Dirceu, jovem. Manuel Candeias Josivaldo, jovem. Luiz Carlos Vasconcelos Sebastião, jovem. Maria Amélia Brito Laura, jovem. Luciele D. Camargo de Genane, jovem. Fábio Lago Florisvaldo, jovem. Miguel Rômulo Reginaldo, criança. Ramon Mota Leandro, criança. Marcelo Max Viriato, criança. Cássio Ramos Plínio, criança. Luciano Huck ele mesmo.
Produção. A trama teve título provisório de Dinastia, porém um empresário registrou a marca antes, e 2 meses antes da sua estreia a trama teve seu nome alterado para Senhora do Destino. Carolina Dickmann e Adriana Esteves participaram da primeira fase da trama, interpretando respectivamente as personagens Maria do Carmo e Nazaré Tedesco. As primeiras gravações iniciaram-se em maio de 2004. Dickmann retornou à segunda fase da história, para interpretar a filha roubada de Maria do Carmo. Junto com ela, os atores Renata Sorra, Leandra Leal, Flávio Migliaccio, Thiago Fragoso e Malu Vale também entraram na trama. As primeiras cenas dos personagens na segunda fase foram ao ar no capítulo do dia 26 de julho de 2004. Como já acontecera em outras novelas de Aguinaldo Silva, mais uma vez, um personagem de suas novelas anteriores voltava à cena, o senador Vitório Viana, personagem de Lima Duarte, em Porto dos Milagres, exibida em 2001, que desta vez, era cúmplice do casal Reginaldo e Viviane em seus crimes. Na reta final da novela, alguns atores retornaram ao Nordeste, mais precisamente na cidade de Paulo Afonso na Bahia para gravarem algumas cenas, principalmente o desfecho da Vila Nazaré. Para a gravação desta cena, foi utilizada uma dublê com as mesmas características da Renata, que pulou da ponte amarrada numa espécie de bungee jump. Originalmente Regina Duarte foi convidada para a protagonista Maria do Carmo, porém a atriz impôs como condição que sua filha, Gabriela Duarte, pudesse interpretar Lindalva, filha da personagem, o que não foi aceito pela direção, uma vez que Carolina Dickmann já estava confirmada no papel, fazendo com que ela recusasse a personagem como forma de protesto. A atriz voltou atrás na decisão dias depois e contatou a direção para aceitar o papel, porém Susana Vieira já havia sido confirmada em seu lugar. Susana estava escalada para viver a antagonista Nazaré, porém com a problemática com Regina, acabou sendo deslocada para o papel de Maria do Carmo, enquanto Renata Sorra foi convidada para interpretar a antagonista a pedido da própria Susana, que era sua amiga pessoal. Beth Faria também chegou a ser considerada para o papel de Maria do Carmo, enquanto Eva Vilma, Flávia Alessandra e Bruna Lombardi foram consideradas para o papel de Nazaré. Eva, inclusive, chegou a narrar os primeiros teasers da novela, a pedido do próprio Aguinaldo Silva. Raul Cortez interpretaria Coronel Justino em Cabocla, enquanto Jorge Doria havia sido cotado para interpretar o Barão de Bom Sucesso. A pedido do próprio Aguinaldo, Cortez acabou aceitando o papel. Antes de Glória Menezes ser confirmada no elenco, Fernanda Montenegro chegou a ser considerada para o papel de Dona Laura, a baronesa de Bom Sucesso. A dançarina Sheila Carvalho chegou a ser sondada para o papel de Nalva, o que marcaria a sua estreia em novelas. Posteriormente, Tânia Kalil assumiu o papel, sem maiores explicações. Os atores Ana Paula Arósio e Vitor Fasano também foram considerados para o papel de Duda e Leonardo, mas a atriz Débora Falabella e o diretor Wolf Maia assumiram posteriormente os papéis de pai e filha. A direção pensou em tirar Marcelo Antony do elenco quando o ator foi preso por porte de drogas em abril de 2004, antes do início das gravações da novela, porém decidiu mantê-lo para evitar que o assunto tomasse a frente da estreia da trama. Bárbara Borges foi reservada para a novela quando ainda estava em Malhação a pedido do próprio autor, que já havia aprovado o trabalho dela em Porto dos Milagres. Para uma participação como Dr. Arthur Fonseca, médico que conhecia o passado de Nazaré, Pedro Paulo Rangel chegou a ser convidado, mas Paulo José ficou com o papel.
Já Wagner Moura chegou a ser sondado para interpretar Dirceu na primeira fase da trama, sendo logo substituído por Gabriel Braga Nunes, devido à sua inexperiência em novelas na época. Miriam Pires faleceu em 7 de setembro de 2004, vítima de toxoplasmose, com 62 capítulos gravados. No entanto, sua personagem, a cozinheira Clementina, permaneceu sendo mencionada pelos demais personagens, e a atriz Cristina Mullins entrou na trama como sua filha, Aurélia. Posteriormente, um livro intitulado A Cozinha da Dona Clementina foi lançado dentro e fora da novela pela editora Globo como forma de homenagear a atriz. Durante a produção da telenovela, o ator Raul Cortez foi diagnosticado com câncer no intestino e precisou se afastar para tratamento. O autor Aguinaldo Silva precisou reescrever cerca de 80 cenas e, para contornar a ausência do personagem, inseriu na trama uma viagem urgente do barão ao Mato Grosso à Europa, para assistir um irmão que havia sofrido um acidente. Depois do tratamento, Cortez obteve autorização médica para retornar à novela, mas saiu antes de seu término. Gravou as últimas cenas em 22 de fevereiro de 2005, em que embarcava em um navio rumo ao velho continente. Senhora do Destino foi a última novela do ator, que ainda atuou na minissérie JK antes de falecer. Foi também a última novela do ator Cláudio Correia e Castro, que gravou uma participação como o advogado que cuidava dos interesses de Dona Josefa, antes de falecer em 2005. A atriz Marília Gabriela, que fez uma participação na primeira fase, voltou à trama em dezembro de 2004, interpretando outra personagem. Senhora do Destino foi marcada por diversas participações especiais do início ao fim. A primeira fase contou com Jonas Bloch, Werner Schunemann e Rogério Frois como opressores da ditadura, enquanto Tônia Carreiro viveu a cafetina francesa Madame Berthe, dona do bordel onde Nazaré trabalhava. Já, na segunda fase, Tarcísio Meira participou como Zé Carlos Tedesco, marido e primeira vítima da vilã. Os atores Roberto Bontempo, Elisângela, Paulo José e Felipe Camargo, ficaram alguns meses no ar, cada um como personagens ligados a Nazaré. Bontempo viveu o taxista Gilmar, cúmplice e outra vítima da vilã. Capítulo 39 ao 88, Elisângela entrou como Digenane, uma ex-prostituta de Madame Berthe e amiga de Nazaré que a chantageava em troca de dinheiro. Capítulo 61 ao 108, José viveu Arthur Fonseca, um médico perturbado que havia sido seduzido pela vilã e conhecia os segredos do seu passado, incluindo a esterilidade dela. Capítulo 81 ao 90, já Camargo foi Edmundo, advogado corrupto que defendia a vilã e se envolvia com ela. Capítulo 172 ao 215. Elisângela voltou a aparecer em alguns capítulos, como fruto da imaginação de seu Jaque, revelando-se no último capítulo uma irmã idêntica de Digenane, a bancária Edileuza. Vera Fischer participou de 8 capítulos como Mistress Vera Robinson, uma ex-Miss Brasil contratada por Leonardo para seduzir Viriato e acusá-lo de assédio. Capítulo 84 ao 92. Já Lima Duarte voltou a interpretar o corrupto senador Vitório Viana, seu personagem em Porto dos Milagres, 2001, que participou dos capítulos finais como cúmplice de Reginaldo e novo marido de Viviane no último capítulo. A abertura da novela se dava ao som de Encontros e Despedidas, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, interpretada por Maria Rita, mostrando fotos de pessoas, sendo que as fotos coloridas eram dos atores da novela enquanto as em preto e branco eram de anônimos. A estreia da novela teve 52 pontos de audiência.
bateu recorde de audiência no dia 14 de outubro de 2004, quando marcou 55 pontos. No capítulo desse dia foi exibida a cena do primeiro encontro entre Maria do Carmo e sua filha Lindalva. Esse recorde foi superado no dia 26 de outubro de 2004, quando registrou 58 pontos. Na ocasião, foram exibidas as cenas da surra que Maria do Carmo deu em Nazaré. A menor audiência da novela é de 30 pontos, registrada nos dias 24 de dezembro e 31 de dezembro de 2004, vésperas de Natal e Ano Novo, respectivamente. A maior audiência da novela foi de 65 pontos, alcançada no penúltimo capítulo. Seu último capítulo teve 61 pontos de média e picos de 67. Sua média geral foi de 50,3 pontos, sendo a novela de maior audiência dos anos 2000. Em seu primeiro capítulo de sua primeira reprise no Vale a Pena Ver de Novo, exibido no dia 2 de março de 2009, a audiência foi excelente, cravou 20 pontos de média. Em 29 de julho de 2009, a trama cravou 29 pontos, sua maior audiência de toda a sua reprise. Essa reprise teve média geral de 21,2 pontos. No primeiro capítulo, exibido no dia 13 de março de 2017, a novela registrou 16 pontos, superando a reestreia da antecessora Cheias de Charme e sendo o melhor índice desde Cobras e Lagartos em 2014. Já no segundo capítulo exibido no dia 14 de março, a novela teve uma queda de 2 pontos, registrando 13,9, 14, de média, mas não foi motivo de desânimo já que a trama ocupou as primeiras posições do Trending Topics do Twitter. Já em seu quinto capítulo exibido no dia 17 de março, a novela registrou seu primeiro recorde, marcando 17,5 pontos. No dia 6 de abril, a novela marca seu segundo recorde, registrando 18,1 pontos e até o momento vem mantendo os bons índices da sua antecessora. Já no dia 28 de abril, bateu mais um recorde, cravando 18,8, 19, de média, sendo esse seu melhor índice desde a estreia. Repetiu o recorde no dia 30 de maio, quando registrou 18,9, 19, pontos. No dia 20 de junho a novela bate mais um recorde registrando 20,6 pontos com picos de 23. No dia 3 de julho a novela cravou 21,3 pontos. No dia 18 de julho a novela cravou 22,6 pontos sendo até então a maior audiência do Vale a Pena Ver de Novo desde a reprise de Alma Gêmea em 2009 e repetindo o sucesso da primeira reprise. No dia 19 de abril, a novela registra seu menor índice marcando 11,3 pontos, por conta da mudança de horário para a exibição de uma partida da Liga dos Campeões da Europa. Mas, no dia 2 de maio, a novela registra seu pior índice marcando 10,6 pontos, sendo novamente prejudicada pela mudança de horário devido à exibição da semifinal da Liga dos Campeões da UEFA. O último capítulo exibido em 8 de dezembro de 2017 registrou 21,9, 22, pontos de média. Teve média geral de 18 pontos, se tornando mais uma vez um grande sucesso. Sendo a segunda novela mais vista no Vale a Pena Ver de Novo na década de 2010. Esta segunda reexibição foi a com maior número de capítulos no Vale a Pena Ver de Novo, pois dos 221 capítulos originais, a emissora transformou em 195. Os 3 primeiros capítulos da trama se passam em 1968, mostrando algumas cenas da ditadura militar no Brasil.
Os principais acontecimentos mostrados foram a visita da Rainha Elizabeth II ao Brasil, a passeata dos 100 mil e a implementação do AI-5. Todos esses eventos realmente aconteceram naquele ano, só que em meses diferentes e não ao mesmo tempo como mostrou a novela. Após isso, a história acontece num tempo fictício, que possuía características do início da década de 1990 e dos anos 2000, como declarado pelo autor. Isso suscitou diversas críticas, já que, pela idade dos filhos de Maria do Carmo, que aparentam ter entre 30 e 35 anos, presume-se que a história se passava aproximadamente 25 anos depois do AI-5, entre 1993 e 1994, e eram mostrados carros atuais, o real como moeda, adotado apenas em 1994, e merchandising de produtos não existentes na época em questão. A primeira fase da trama durou apenas os 2 primeiros capítulos. Entre os anos de 2016 e 2017, algumas cenas de Nazaré Tedesco começaram a circular nas redes sociais, principalmente em seus momentos cômicos. Porém, o maior viral da vilã de Renata Sorra acabou sendo um trecho em que a sua personagem aparecia pensativa na prisão, dando origem ao mimo da Nazaré confusa. A atriz Mila Christie ganhou destaque e reconhecimento significativo por seu papel como Eleonora, uma médica ortopedista lésbica, na novela Senhora do Destino, exibida pela TV Globo. A novela, que estreou em 2004, abordou a vida de Eleonora e seu relacionamento com a personagem Jennifer, interpretada por Bárbara Borges. A trama teve um impacto duradouro, especialmente entre a comunidade LGBTQIA+, que viu na personagem uma representação importante e positiva em um período onde a visibilidade para relacionamentos homossexuais na televisão brasileira era limitada. Em entrevista à Caras Brasil em junho de 2023, Mila Christie revelou que, desde a exibição da novela, tem sido amplamente elogiada pela comunidade LGBTQIA+. Ela afirmou que frequentemente é abordada por fãs que a chamam de ícone e que compartilham como a representação de Eleonora os ajudou a se assumir e a melhorar suas vidas. Christie expressou gratidão pelo impacto emocional que seu trabalho teve, destacando que a repercussão positiva da novela foi uma das maiores realizações de sua carreira. Foi reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo de 2 de março a 21 de agosto de 2009, em 123 capítulos, substituindo Mulheres Apaixonadas e sendo substituída por Alma Gêmea. Durante a exibição desta reprise, o capítulo 92, que seria exibido em 7 de julho de 2009 não foi ao ar, devido à transmissão do funeral de Michael Jackson. O capítulo 117, que seria exibido em 12 de agosto de 2009 também não foi ao ar, devido à transmissão do amistoso de futebol entre Brasil e Estônia. Foi reapresentada novamente no Vale a Pena Ver de Novo de 13 de março a 8 de dezembro de 2017, em 195 capítulos, substituindo Cheias de Charme e sendo substituída por Celebridade, sua antecessora original, sendo essa a reprise mais longa da faixa. Foi também a primeira reprise em SD a ser exibida em 16 horas e 9 minutos full screen no Vale a Pena Ver de Novo. Foi reapresentada na íntegra pelo Viva de 13 de março a 24 de novembro de 2023, substituindo Caminho das Índias e sendo substituída por América, sua sucessora original, no horário das 22 horas e 50, com reprise às 13 horas e 45 e maratona aos domingos a partir das 19h00.
Foi disponibilizada na íntegra pelo Globoplay em 19 de setembro de 2022, através do projeto Originalidade, que resgata e atualiza na íntegra as produções já presentes na plataforma. Senhora do Destino já foi vendida para 36 países, entre eles: 1. Argentina, Telefe, Canal 9, Canal 487 e Canal Magazine. A trama estreou na Argentina com 25,5 pontos de audiência, e foi o programa mais assistido naquele país em 2005. 2. Bolívia, Unitel. 3. Canadá, a novela foi chamada de Hero Destiny. 4. Chile, Canal 13/La Rede. 5. Costa Rica, Teletica. 6. Cuba, Cubavision. 7. Equador, Equavisa. 8. El Salvador, Canal 4. 9. Eslovênia, Pop TV. 10. Estados Unidos, Telemundo. 11. Geórgia, Rustav 2 e GMG. 12. Guatemala, Canal 7. 13. Israel, Canal 3 a Cabo Hot. 14. Nicarágua. 15. Panamá, Telemetro. 16. Paraguai, SNT Cerro Corá. 17. Peru, Canal 9 ATV. 18. Portugal, SIC, Globo. 19. Puerto Rico, Telenovela Network. 20. República Dominicana, Canal 2 e Teleantillas. 21. Romênia, A Casa TV. 22. Rússia, Canal 1. 23. Uruguai, Canal 12 e Teledoce. 24. Venezuela, RCTV. 25. Colômbia, City TV. 26. Algumas ilhas do Caribe, RCTV Internacional. 27. Cabo Verde, TCV. 28. Marrocos, 2M. 29. Angola TPA1.